Olá, voltamos com mais um programa Entre Amigos aqui na Peripê TV e continuamos aqui com a advogada Bruna Freire falando sobre registro de marcas, olha só. E aí, a pergunta que não quer calar, né? É logotipo e nome de marca, né? São coisas diferentes, Sim. né? É possível registrar ambos? Sim, é possível sim. No INPI, quando a gente dá entrada no processo de registro, existem tipos de apresentações diferentes. E existem 5 tipos de apresentações, que são o nominativa, figurativa, mista, tridimensional e a de posição. A nominativa é apenas o nome da marca. É quando a gente vê o nome da marca mesmo sem nenhum elemento figurativo que a acompanha. Já a figurativa, a gente vê apenas o elemento figurativo mesmo, como a gente vê no celular, por exemplo. Então a gente remete àquela marca, aquele elemento figurativo remete justamente à marca. O tipo de apresentação misto, ele mistura ambos, tanto o nome, a parte nominativa, quanto a parte figurativa. Então ele protege no registro de marca esses dois elementos. O tridimensional é justamente aquele formato que aquele formato plástico que tem. Já o elemento tridimensional, ele protege a forma plástica. Um grande exemplo disso é a forma da Coca-Cola, o vidro da Coca-Cola. Também o chocolate da Torbelloni, entre outras marcas que também protegem esse tipo. E o tipo de apresentação de posição é aquele que sempre vem naquela mesma posição. É muito utilizado em sapatos. Então, na sola do sapato sempre é vermelho. Aquele elemento que sempre está na mesma posição daquele sapato, que você reconhece aquela marca apenas por aquela posição da marca. Então, são esses tipos de apresentações que é possível registrar no INPI. Muito bacana. Aí a gente lembra da internet, né? Internet está em alta, rede social, crescimento aí do e-commerce. E aí, me conte, tem se tornado mais relevante o registro de marcas? Com absoluta certeza. Com o crescimento do e-commerce e das redes sociais, o risco de você ser plagiado e cometer também plágio aumenta. Que é um crime. Então, que é um crime. E você utilizar a marca de outra pessoa ou empresa também é um crime. Tudo bem que aqui no Brasil a gente sabe que quase ninguém vai preso por conta disso, mas tem a multa, e a multa é muito alta. Também você pode ser acionado judicialmente no âmbito civil, gerando a obrigação de fazer, e de uma hora para outra você vai ter que tirar tudo que for relacionado àquela marca. E assim também gerando uma obrigação de fazer, tendo que pagar custas sucumbenciais, advogados, e também tem a questão da indenização por danos, que pode ser até 20% do faturamento da empresa. Isso não significa que é do lucro, tá? É do faturamento líquido. Então, tudo que entra na empresa, você terá que pagar a outra empresa 20% daquele faturamento. Então, é um risco muito alto que pode ser mitigado com uma simples decisão. Procurar um advogado especialista em registro de marcas, dar entrada no processo de registro o quanto antes e ter essa proteção legal e evitar essa dor de cabeça que muitos empresários ainda não conhecem e acabam conhecendo da pior forma quando chega uma notificação extrajudicial, levando até mesmo a um litígio. Aí você falou sobre proteção legal, né? E se por acaso uma pessoa opta por não registrar, o que é que pode acontecer? Pronto. Ao você optar por não registrar, você está cometendo um grave erro. Por quê? Além de você estar correndo o risco de ser plagiado, você também está correndo o risco de estar plagiando ou utilizando marca de outra pessoa, que é o uso indevido de marca, né? O crime de uso indevido de marca. Então, você pode ser acionado judicialmente e ter que pagar uma indenização, ter que pagar taxas judiciais que não são baratas, ter também que pagar honorários sucumbenciais, que é para outra parte. Enfim, gera uma dor de cabeça muito grande que não é necessário. Apenas com o registro de marca que você se torna dono de fato da sua marca.
Então imagine você se dedicar anos e anos para alavancar seu negócio, dedicando-se, investindo o dinheiro mesmo, e do nada você descobrir que você não é dono daquela marca. Porque você só é dono, você só se torna dono da sua marca a partir do momento que você a registra junto ao INPI. Não adianta ter CNPJ. CNPJ é para fins empresariais, para fins fiscais. O porte da empresa que importa para a Receita Federal de como aquela empresa vai ser tributada. Para o registro de marca no INPI, o que importa é aquela marca já existe registro no INPI? Não, então ela é uma marca distintiva de outras? Então tudo certo, vamos prosseguir com o processo de pedido de registro e vamos conceder. E aí sim você vai se tornar dono verdadeiramente da sua marca. Aí você falou sobre ser acionado, né? Nesse caso, seria o quê? Vamos supor que você tem uma empresa que não tem registro, e aí uma outra empresa que tem o mesmo nome percebe e aí denuncia? Isso. Como é? Ou existe alguma fiscalização? Então, o que acontece? Você, como empresa que está sendo plagiada, ela vai entrar com uma medida extrajudicial, uma notificação extrajudicial de um primeiro momento. Caso você, mesmo assim, continue utilizando a marca e não se desfaça, não mude, não tenha esse interesse de mudar, a pessoa ou a empresa detentora dos direitos de marca, ela vai acionar sim judicialmente, juridicamente, aquela empresa, e aí o problema que era pequeno vai se tornar muito maior, vira uma bola de neve mesmo. Entendi. Mas nesse caso aí, vamos supor que a empresa desconhece que tem outra com o mesmo nome, mas está lá, existe. Existe uma fiscalização por fora para poder acionar a empresa que criou, que tem um registro, né? Aquela empresa está usando o seu nome. Ou Entendi. não tem isso? Não tem uma fiscalização propriamente dita, mas o que existe são advogados de grandes empresas e de pequenas empresas também, que sempre ficam verificando se há ou não. Até porque no mundo da internet hoje é muito fácil você identificar se tem uma pessoa com um nome igual ou até mesmo parecido com a da sua marca. Então, a partir do momento em que você está se expondo na internet, você está correndo esse risco. Claro, sem ter o registro de marca. A partir do momento em que você tem o registro da sua marca protocolado ou até mesmo já concedido pelo INPI, você está protegido com a proteção legal, protegido legalmente e sem maiores dores de cabeça mesmo. Que pelo que você explicou, uma vez registrado, 10 anos aí de validade. Exatamente. Podendo se renovar. Quantas vezes você quiser. Muito bem, interessante. Muito legal saber sobre esse processo, como funciona, né? E aí, pra gente finalizar, tá acabando. Qual é o conselho que você dá para quem tá começando, né? Tá criando sua empresa, criando o seu nome, sua marca. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas que estão começando? Olha, o meu conselho como advogado especialista em registro de marcas, isso independente se você já está começando, se você já começou, se você tem 10, 20, 30 anos no mercado e nunca se preocupou em registrar essa marca, se você está tendo conhecimento sobre esse assunto agora, registre a sua marca o quanto antes, junto ao INPI. Procure agora mesmo um advogado especialista em registro de marca, tire todas as suas dúvidas e dê esse primeiro passo para tranquilizar a sua cabeça, para não ter maiores problemas mesmo. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento sobre a importância de ter esse registro e acabam postergando, acabam não dando importância. Só que quando o problema vem, ele vem com muita força. Então, você mitigar esse problema é a melhor solução. Então, registre o quanto antes a sua marca e procure um advogado especialista em registro de marcas o quanto antes. Ou seja, procure doutora Bruna. Deixa o seu contato para o nosso público. Pronto. O meu Instagram é o brunafreire.adv. Lá eu sempre posto os conteúdos
sobre registro de marca, sempre tenho interação com os meus clientes, com as pessoas que chegam com dúvidas. Então, lá você vai poder conhecer melhor o meu trabalho e se você tiver alguma dúvida, pode me mandar que vai ser um prazer para mim te explicar mais sobre esse universo de propriedade intelectual. Muito bacana. Obrigada. Foi uma aula para mim, inclusive. Para quem tem empresa, eu também tenho. Então, foi uma aula para mim. Eu acredito que para o nosso público também, não é? Obrigada. Uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Seja muito bem-vinda se quiser voltar mais vezes com outras temáticas. Com certeza. Viu? Com certeza. E para o nosso público, não deixem de participar do nosso quadro Você Pergunta, tá? Manda o seu vídeo assim, na horizontal. Manda lá no nosso Instagram. Não deixem de participar. Muito obrigada, viu? Foi um prazer participar do programa com você. Prazer é nosso. Obrigada. E a gente, infelizmente, termina por aqui, mas a gente volta na semana que vem, tá? Não percam. Um beijo e até o próximo programa.